Imposto definidos para SAFs, crise nos bastidores do Palmeiras e um título inédito movimentou a noite da NBA. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Planeta Esporte. O Planeta News está no ar e a gente já vai começar agora direto para falar sobre a questão do imposto sobre as SAFs do futebol brasileiro e também sobre o futebol associativo. Vamos lá, para a gente falar um pouco sobre isso. Teve nos últimos dias uma movimentação do BAP, que é o presidente do Flamengo, para que as SAFs possam ter um imposto maior em relação ao futebol associativo, que é no caso do próprio Flamengo. É mais ou menos uma briguinha entre questão de Palmeiras, que é uma SAF, Botafogo, que é uma SAF, e o Flamengo, que não é SAF, que é o futebol associativo, que hoje domina o futebol brasileiro. O presidente do Flamengo já vinha tendo essa treta, já vinha tendo várias confusões com a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. E essa foi uma das grandes tretas que eles tiveram nos últimos dias. E por isso, a Câmara mantém o imposto de 5% para SAFs e clubes associativos. O que aconteceu? A Câmara de Deputados votou pela manutenção da alíquota de 5% para SAFs e estendeu a mesma taxa aos clubes associativos. E por que isso é importante? Essa decisão encerra a tentativa de aumento para 8,5%. E cria um modelo tributário unificado no futebol brasileiro. E a consequência imediata é que as SAFs e clubes passam a ter o mesmo tratamento fiscal dentro da reforma tributária. E o contexto essencial disso foi que a mudança foi resultado de articulação das SAFs, da Libra e da LFU e inclui a venda de atletas na base de cálculo nos primeiros 5 anos das SAFs. Bom, as SAFs, como eu falei, que envolve Palmeiras, Cuiabá, Botafogo e outras equipes que são SAFs de grande importância, elas estiveram nessas conversas para que esse imposto fosse mantido o mesmo valor que é de 5% e não tivesse um aumento de 8,5%. E agora o 5% também está valendo para o futebol associativo. A Libra e a LFU também fizeram parte, que é a Liga Brasileira de Futebol e a Liga Forte União, que são duas tentativas de criação da liga no futebol. São dois grupos esse que o próprio Flamengo vem enfrentando, vem criticando pela falta da questão do pagamento das taxas de televisão, daquelas famosas cotas televisivas, ou seja, o Flamengo vende mais por conta da torcida, então ele merece receber mais, que os próprios outros clubes acabam dando um desbalanceamento, coisa que teve também o Flamengo, o presidente do Flamengo, né, entrou na justiça para que essas taxas, essa cota fosse travada e não fosse mandada para os clubes no começo, na metade do ano para cá. Então, assim, teve toda essa confusão. Mas a questão é que todos os clubes agora, independente se são associação ou SAFs, terão um imposto de 5%, balanceando totalmente a questão do futebol brasileiro sobre a forma como é gerido, se é um dono ou se é uma associação. Tivemos aí durante o ano inteiro o Palmeiras, que foi criticado, a Leila Pereira junto de Abel Ferreira foram criticados por não conseguirem nenhum título, muito menos o 4º título seguido do Paulista, onde o Corinthians foi campeão, e nem mesmo o Brasileirão e a Libertadores, e muito menos a Copa do Brasil, onde o Palmeiras não conseguiu chegar nas finais. Bom, ponto é, a Leila Pereira foi criticada mais uma vez por conta de falta de contratações ou contratações erradas. Até que ela, em uma reunião com conselheiros, falou. E esse é o áudio que ela falou sobre o que realmente aconteceu. Presidente e vice do CD, aos nobres conselheiros que estão aqui, mas eu discordo completamente. Eu vejo essa gestão perdulária, incompetente, gastou 700 milhões de jogadores
medíocres, mais 300 milhões de luvas e salários. Hoje, o time da Leila, o time que foi campeão, veio do Luxemburgo, do Matos e do senhor Maurício Gagliotti. Esse time, a Leila pegou e foi campeão. A partir do momento que ela começou a mesclar o time, a montar o time dela, eu vou dar só o seguinte: faz 2 anos que nós não ganhamos nada, ganhamos um Paulistinha, como diz o nosso ex-presidente Maurício Gagliotti. É muita incompetência. Além de tudo, eu vou montar o time da Leila. Jai, 5 milhões de dólares. Mikael, 5 milhões de dólares. Jeff Té, era ridicularizado na Escócia. Aí, Emi Martinez descobriram um jogador na Dinamarca, na Suécia. Aníbal Moreno sempre foi mais ou menos. Maurício, 70 milhões de reais. Sabe quanto custou o Carrascal? 12 milhões de dólares. Sosa, 18 milhões de dólares. Facundo, 14 milhões de dólares. Simplesmente uma incompetência. E quem não entende de futebol não pode ser presidente do Palmeiras. Quem não entende de futebol tem que ficar em casa. O Palmeiras não nasceu de 10 anos para cá. O Palmeiras nasceu há 100 anos. O Palmeiras é campeão há 100 anos. Não foi a Crefisa que descobriu o Palmeiras. Foi o Palmeiras que fez a Crefisa ser grande. Multiplicar por 8. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Todos esses jogadores foram 700 milhões de reais. Esse é o time da Leila. É o time do scout. É o time do diretor de futebol, que é medíocre. Só pensa em comer. Não entende nada de futebol. Ele derrubou o Fluminense, derrubou o Botafogo e derrubou o Vitória. Como que nós podemos ter um diretor de futebol desse quilate, dessa qualificação, desqualificação? Em vez de estarmos comprando o Gerson, o Arias, Nino, Martins Quarta, Montiel, nós estamos brincando de comprar jogadores medíocres. Agora nós vamos querer comprar o Denilson do Cuiabá. Só mais um segundo. O Denilson do Cuiabá. Essa gestão é incompetente. Leila, você tem que amar o Palmeiras, não a você. Você ama você. Eu só tenho mais uma coisa para falar. É o 3º mandato. Isso é imoral. Isso é amoral. A primeira coisa que vai acontecer é ela pedir para votar o 3º mandato. Aí ela vai fechar o conselho. Vai pedir para votar a SAF. Vota a SAF. E aí vai fechar o conselho. O conselho vai ser fechado. Vocês vão ficar em casa. É isso que vai acontecer. Obrigado, Alcir. Boa noite. E menos empáfia, menos arrogância e mais humildade, mais competência. Nós somos tetra vice-campeão. Tetra vice-campeão. Gestão perdedora. Obrigado. Um minutinho só. Pois não. Alô, oi. Mas esse conselheiro que veio aqui me ofendeu a minha gestão, ele fala e vai embora? Ele é covarde? Você é covarde. Você é covarde. Quem é você? Quem é você? Você é covarde. Eu sou presidente do Palmeiras. Quem é você? O que você faz na vida, Corona? O que você faz na vida, Corona? O que você faz na vida? Você é um covarde. Covarde. Senhores. Covarde. Tá? Fala e vai embora. Não vou deixar embora. Não vou. Quando o Palmeiras caiu 2 vezes, quase a 3ª vez, você veio aqui dar escândalo? Hein? Você veio aqui? O que você faz na vida, meu filho? O que você faz na vida? O que você faz na vida? Nada. Então você é um fracassado. Que você não faz nada é um fracassado. Eu não vivo do Palmeiras.
do Palmeiras, tá bom? E você é um fracassado e covarde. Fracassado. Fracassado. O Palmeiras nunca passou um período como este. Nunca. O Palmeiras nunca foi tão vitorioso como na minha gestão. Na gestão de Leila Pereira. Eu, quando vim para o Palmeiras, que a Crefisa só começou a aparecer quando eu vim patrocinar o Palmeiras, é mentira. É mentira. A Crefisa tem 60 anos. A Crefisa veio para o Palmeiras quando o Palmeiras estava quebrado. O Palmeiras não tinha dinheiro para absolutamente nada. E eu vim aqui oferecer meu patrocínio, que esse covarde deveria oferecer, que até hoje eu não sei o que esse homem faz. Além de falar bobagem, aliás, uma grande coisa na minha vida, quando terminar o meu mandato aqui no Palmeiras, é ter o prazer, o privilégio de nunca mais olhar para a cara dessa criatura que esteve aqui desequilibrada falando para os senhores. Ele é um desequilibrado, ele não tem condição e postura nenhuma de ser conselheiro do Palmeiras, tá? Ele tem que respeitar a presidente, tem que respeitar a Sociedade Esportiva Palmeiras e tem que respeitar vocês. A minha gestão, a gestão da presidente Leila Pereira, é a gestão mais vitoriosa da história do Palmeiras. Foi onde nós alcançamos a maior receita, as maiores receitas, mas isso não interessa. O que interessa é um clube quebrado, mas que ganha algumas coisinhas de vez em quando, como ganhou em 2012. Entendeu? E logo em seguida, o que aconteceu? O que aconteceu? Quando o Palmeiras ficou sem título nacional, sem um campeonato brasileiro há 22 anos, não é? E quando eu fui bicampeã brasileira, eu não vi ninguém subir aqui e parabenizar a presidente. Quando eu fui tricampeã paulista, eu não vi ninguém subir aqui e parabenizar a presidente. Então, eu tenho que ficar ouvindo esses desequilibrados, entendeu? Aqui, e ficar quieta, eu não fico quieta. Eu sou uma mulher, Alcir, desculpa, tá? Desculpa, meus amigos e minhas amigas. Eu não sou uma mulher que eu fico quieta, que não tomo atitude. Pelo contrário, tá? Vocês podem ter certeza que eu sou muito mais homem do que muito homem. E eu estou aqui porque eu fui eleita por vocês e eu fui eleita pela grande maioria dos associados do Palmeiras. É isso que eu venho para falar com vocês. E eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, que me ofendam, que ofendam o Palmeiras. E se alguém passar dos limites, não é que eu vou tomar providência só aqui. Eu vou tomar providência judicialmente, que eu não admito que me desrespeitem, que eu nunca desrespeitei ninguém. Eu sempre fui extremamente sincera, mas com muito respeito. Eu não vou aturar desequilibrados aqui nesse microfone. Se me ofender, vão ser processados judicialmente. Pode ter certeza disso. Bom, vocês viram aí nesse clima. Agora vamos lá, vamos tentar entender o que aconteceu. A Leila Pereira e o conselheiro José Corona Neto protagonizaram um confronto verbal no Conselho Deliberativo do clube, porque ele teve um embate sobre as tensões internas após investimentos altos e nenhum retorno no ano de 2025, que foi a ausência de títulos. A própria Leila, ela classificou ali as críticas como ofensivas e chamou o conselheiro de desequilibrado e ameaçou medidas judiciais. E o Corona, o conselheiro, citou cerca de 700 milhões gastos em contratações e comparou investimentos do Palmeiras ao Flamengo, que são os dois times que basicamente comandam o futebol brasileiro hoje, que se um não ganha, o outro ganha. Então é isso. E agora a gente vai para o terceiro tópico, um tópico alegre para você, torcedor do Knicks. Porque na noite de ontem, o New York Knicks venceu a NBA Cup em Las Vegas, jogando contra o San Antonio Spurs do gigante Victor Wembanyama de 2,30 metros. Vale ressaltar esse ponto, tá bom? Porque é o seguinte, o Knicks venceu por 124-113. O Spurs até tentou com seus jovens Wembanyama, Stephen Castle e afins. Porém, o time do Knicks mostrou mais profundidade com Jordan Clarkson comandando o time na parte final da partida e fazendo com que o time vencesse por 124-113, tá? E por que isso é importante?
porque é o primeiro título da franquia no torneio consolida o projeto da equipe. Vale lembrar que o New York Knicks não vence um título há muito tempo. E a consequência imediata nisso foi que Jalen Brunson foi eleito MVP da competição e os Knicks se juntam a Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers como os campeões da NBA Cup. E o PSG conquistando assim o Mundial de Clubes, que não conseguiu na Copa do Mundo de Clubes, mas conseguiu o Mundial de Clubes Intercontinental, que é aquele Mundial realizado ano após ano, com os vencedores da Champions League, da Libertadores e da CONCACAF Champions Cup, e o vencedor do torneio asiático, né, da Champions Asiática, e o vencedor do torneio africano, do time africano. Então, então assim, o Flamengo não venceu, mas convenceu de que o ano foi excelente para o time carioca, principalmente para Felipe Luiz, que foi basicamente tá ali nos seus primeiros anos como treinador. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no nosso Planeta News. Um beijo, abraço, valeu, falou, até a próxima. Tchau!